Muito bem, vamos lá. Nós estamos então hoje, no nosso estudo, nós vamos fazer aqui o nosso tema livre, lembrando sempre, na última quinta-feira de cada mês, nós fazemos aqui esse nosso espaço para trocarmos algumas ideias e separei aqui então para nós hoje, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Vera, se está em ordem. Prontinho, melhor assim, né? Resolvido. Então, hoje, então, como nós não fizemos na semana passada, na última quinta-feira, o tema livre, a gente acabou deixando para hoje, né? Terça-feira, dia 30 de agosto de 2016. Então, como sempre, né? A gente deixa espaço para nós trocarmos algumas ideias ou fazemos aqui uma breve análise sobre alguns artigos da Revista Espírita. Procuro selecionar assim de uma forma meio que aleatória para a gente simplesmente conhecer a obra, né? Não é um objetivo estudar a Revista Espírita, ela já é estudada aqui no Pautalk, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, todas as segundas-feiras, às 18 horas, nós temos na sala Espiritismo Net Brasil o estudo, né? Sequencial, o estudo sistematizado da Revista Espírita, né? Mas aqui a gente pega alguns artigos assim que desperta mais a nossa curiosidade. Bom, separei aqui então inicialmente um artigo do ano de 1860, especialmente no mês de dezembro, um artigo que Kardec colocou já um pequeno título, né? Obras obtidas ou lidas, né? Aliás, artigos obtidos ou lidos na sociedade por diversos médiuns. O título desse artigo é Entrada de um culpado no mundo dos espíritos, recebido pela médium Senhora Costel. Diz assim para nós, é um artigo pequeno, só trazendo para nós aqui algumas curiosidades sobre as mensagens que chegavam na sociedade, porque nós lembramos que o trabalho, como nós já vimos, né, estudando os boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nós tínhamos ali um trabalho ativo, quando a sociedade fazia as evocações e apresentava os temas, como também um trabalho passivo, quando os espíritos se manifestavam espontaneamente e traziam suas histórias imprevistas para o grupo de estudos da sociedade, e depois eles faziam uma análise, faziam ali uma filtragem, porque muito do que nós conhecemos na Revista Espírita e também nos livros da codificação de material publicado, naturalmente foi material selecionado para ser divulgado. Então dá para a gente imaginar aquilo que não foi divulgado, seja por ter características particulares que não diziam respeito ao público de um modo geral, artigos que eram repetitivos, que traziam mensagens de outros espíritos, que outros espíritos já tinham também apresentado. Então tudo isso para nós acaba sendo muito mais para conhecermos os bastidores do que acontecia na sociedade. Então vamos lá. Entrada de um culpado no mundo dos espíritos. Vou contar-te o que sofri quando morri. Meu espírito, retido ao meu corpo por laços materiais, teve grande dificuldade para dele se desembaraçar, o que foi uma primeira e rude angústia. A vida que eu deixara há 24 anos estava ainda tão forte em mim que eu não acreditava em sua perda. Eu procurava o meu corpo e me admirava e aterrorizava por me ver perdido no meio dessa multidão de sombras. Enfim, a consciência de meu estado e a revelação das faltas que cometera em todas as minhas encarnações me feriram de repente. Uma luz implacável clareou as mais secretas dobras de minha alma, que se sentiu nua e depois tomada de uma vergonha acabrunhante. Eu procurava a isso escapar, interessando-me por objetos novos e, entretanto, conhecidos que me cercavam. Os espíritos radiosos, flutuando no éter, davam-me a ideia de uma felicidade à qual não podia aspirar.
formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas num estado melancólico, no melancólico desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam ao meu redor e sobre a terra a qual eu permanecia amarrado. Eu via se agitarem os humanos dos quais invejava a ignorância. Toda uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas me invadiam ao mesmo tempo. Arrastado por uma força irresistível, procurando fugir dessa dor obstinada, eu transpunha as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante o dilaceramento de minha consciência, nem o pavor que me causava a revelação da eternidade. O mortal pôde pressentir as torturas materiais pelo estremecimento da carne, mas as vossas frágeis dores, abrandadas pela esperança, temperadas pelas distrações, mortas pelo esquecimento, não poderão jamais vos fazer compreender as angústias de uma alma que sofre sem trégua, sem esperança, sem arrependimento. Passei um tempo do qual não posso apreciar a duração, invejando os eleitos, cujo esplendor eu entrevia, detestando os maus espíritos que me perseguiam com seus escárnios, desprezando os humanos dos quais via as torpezas, passando de um profundo acabrunhamento à revolta insensata. Enfim, tu me apaziguastes. Escutei os ensinamentos que te dão os teus guias. A verdade me penetrou e orei. Deus me ouviu. Revelou-se a mim a tua clemência, como se revelara pela sua justiça. Novel. Então esse pequeno artigo, como a gente viu aqui, um espírito que então se foi atendido pela sociedade, nós não sabemos aqui se por acaso ele foi conduzido ou se foi evocado, mas de qualquer forma nós vimos aqui o estado dele. O que mais chama atenção inicialmente é o tempo em que ele comenta ter ficado nesse estado de perturbação que ainda continuava durante aquele atendimento, né? Então 24 anos tomados por esses assombros, pela dor da consciência, pela perseguição de outros espíritos, vendo os espíritos felizes, que é uma descrição que traz para nós aqui que estimula a nossa imaginação de imaginar exatamente qual era a visão que ele tinha. Quando ele colocava para nós aqui que ele via espíritos radiosos flutuando no éter, davam-me a ideia de uma felicidade à qual não podia aspirar. E por outro lado, formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas no melancólico desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam ao meu redor e sobre a terra a qual eu permanecia amarrado. Então aqui 24 anos nessa condição. Um espírito que chegou, uma mensagem que chegou de uma forma espontânea, mas um espírito relatando exatamente o atendimento que ele tinha recebido e os ensinamentos que fizeram com que ele mudasse essa condição, e agora ele poderia dizer que ele já sentia, né, uma paz diferente daquilo que ele vivenciava. Então ele aprendeu, na verdade, a orar e Deus ouviu. E aí depois ele teve então o seu atendimento. Então esse pequeno artigo que chegou, né, trouxe para nós essa instrução. Dele, sem dúvida nenhuma, nós poderíamos tirar muitas e muitas lições, fazendo comparações, né, com outras histórias, com outras situações. Nós temos visto, por exemplo, no livro Devassando o Invisível, sobre a condição daqueles espíritos que foram visitados por Dona Ivone, né? Temos também o próprio livro Céu e Inferno, que nós vamos estudar assim que terminarmos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar a segunda parte, somente as entrevistas. A primeira parte é muito mais teologia, né? E isso para nós nesse momento não é interessante. Então ficaremos especialmente nas entrevistas e veremos ali espíritos que relatam suas condições de desespero, de dificuldade e tudo mais. E o interessante também é que no Céu e Inferno nós vemos sobre a condição moral desses espíritos sofredores, assim como também dos espíritos felizes. Nesse artigo,
que Kardec publica, fala exatamente uma terra que prende esse espírito, e ele via ali então espíritos sombrios, espíritos furiosos, irônicos, melancólicos, e sobre ele via ali espíritos flutuando. Então nós começamos a ver também aqui alguma coisa que nos leva à fundamentação daquilo que diz respeito às estruturas do mundo espiritual, aquilo que os fluidos produzem, as descrições que os espíritos trazem, muitas vezes imagens produzidas por seus pensamentos tumultuados, muitas vezes pensamentos coletivos que formam, né, regiões que são descritas que inicialmente nós interpretamos como sendo locais, né, geográficos. E quando nós começamos a entender sobre o pensamento e sobre fluidos que atua individualmente a partir de um espírito ou coletivamente a partir de um grupo, nós vemos ali que são criadas então essas estruturas, são formados esses cenários, muitas vezes belíssimos e outras vezes perturbadores, como é o caso que nós vimos aqui agora. Depois aqui nós temos um outro artigo na sequência, chamado então Castigo do Egoísta, um artigo também recebido pela senhora Costel. Bom dia, Simar. Castigo do Egoísta. Coloca aqui uma nota, né? O espírito que ditou as 3 comunicações seguintes é o de uma mulher que o médium conheceu quando viva e cuja conduta e caráter não justificam senão muitos tormentos que ela suporta. Ela era sobretudo dominada por um sentimento excessivo de egoísmo e de personalidade, que se reflete na última encarnação, pela sua pretensão em querer que o médium não se ocupe senão dela, e renuncie por ela os seus estudos ordinários. Então a gente lembra que aquilo que o espírito vive na sua vida material se reflete na sua vida como espírito, na sua vida espiritual. E ela então tinha a pretensão de fazer com que a médium fosse ali a sua ouvinte ou a sua emissária exclusiva. Então aqui a primeira mensagem que chegou. Eis-me eu, a infeliz Claire. Que queres que eu te ensine? Tua resignação e esperança não são senão palavras para aquele que sabe que, inumeráveis como os cascalhos soltos da praia, os seus sofrimentos ficarão durante a sucessão dos séculos intermináveis. Eu posso abrandá-los, dizes. Que palavra vaga! Onde encontrar a coragem, a esperança para isso? Trate, pois, cérebro limitado, de compreender o que é um dia que nunca termina. É um dia, um ano, um século? Que sei eu disso? As horas não o dividem, as estações não o variam. Eterno e lento como a água que ressuma do rochedo, esse dia execrado, esse dia maldito, pesa sobre mim como um relicário de chumbo. Eu sofro. Não vejo nada ao meu redor senão sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Eu sei, todavia, acima dessa miséria, reina Deus, o Pai, o Senhor, aquele para o qual tudo se dirige. Quero nele pensar, quero lhe implorar. Eu me debato e me arrasto como um estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei qual poder me atrai para ti. Talvez tu seja a salvação. Eu te deixo um pouco calma, um pouco reanimada, como um velho tiritante que um raio de sol reanima. Minha alma insensível aure uma nova vida em que de ti se aproximando. Claire. Então essa mensagem, apenas ali um contato, em que ela traz um desabafo, né, da sua revolta contra aquela condição. Depois, não temos aqui exatamente o tempo, o intervalo, né, entre uma mensagem e outra. Ela diz assim: a minha infelicidade aumenta a cada dia. Aumenta à medida que o conhecimento da eternidade se desenvolve em mim. Ó miséria! Quanto eu vos maldigo, horas culpáveis, horas de egoísmo e de esquecimento,
onde, desconhecendo toda a caridade, todo o devotamento, e eu não pensava senão no meu bem-estar. Sede malditos arranjos humanos, vãs preocupações de interesses materiais. Sede malditos, vós me cegastes e perdestes. Estou roída pelo incessante remorso do tempo escoado. Que te direi, a ti que me escutas? Vela sem cessar sobre ti. Ama os outros mais do que a ti mesmo. Não te demores no caminho do bem-estar. Não engodes teu corpo às espessas de tua alma. Vigia, como dizia o Salvador aos seus discípulos. Não me agradeça por esses conselhos. O meu espírito os concebe, mas o coração jamais os escutou. Como um cão chicoteado, o medo me faz rastejar, mas não conheço ainda o livre amor. Sua divina aurora tarda muito a se levantar. Ora pela minha alma ressequida e tão miserável. Claire. Nessa outra ela já demonstra, né, uma consciência bastante profunda da sua condição, e mais do que isso ela lembra das causas, que foi exatamente, né, quando ela fala sede malditos arranjos humanos, ela fala exatamente amaldiçoando os interesses do mundo material, os caprichos, as posses, os desejos, né, que foram exatamente a causa do seu sofrimento. E ela diz em vãs preocupações de interesses materiais. Sede malditos, vós me cegastes e perdestes. Então, demonstra a consciência da sua condição. Mas, como ela mesma coloca, sabe na teoria, o Espírito os concebe, né, esses esclarecimentos, esses conselhos, mas o meu coração jamais os escutou. Então isso é um chamamento muito importante para nós que nos colocamos, né, na condição de estudantes da doutrina, que temos ali uma teoria profunda, uma teoria bastante estimulante também, né, para conhecermos cada vez mais a realidade do mundo espiritual, mas isso acaba tendo muito pouco efeito se isso não for vivido, se for apenas decorado, for apenas compreendido, mas não vivenciado, né? Então, muitas vezes desencarnamos, seja como espíritos, seja como cristãos de um modo geral, ouvindo mensagens do Evangelho, estudando sobre livros técnicos, filosóficos, né? Mas tendo uma vida voltada, né, essencialmente para os nossos interesses. E aqui nesse caso coloca para nós o título Castigo do Egoísta. Nós jamais seremos capazes de identificar qual é o grau de egoísmo que existe em nós se nós não entendermos exatamente o que significa ser egoísta. Porque nós, muito bem, professor, porque nós pensamos que o egoísmo ele se reflete naquelas atitudes que, de um modo geral, acabam trazendo grandes perturbações para o nosso mundo, para a nossa sociedade. E nós não pensamos, por exemplo, naqueles caprichos, né, que nós alimentamos na nossa convivência do dia a dia, na convivência sutil das nossas relações íntimas, né, em casa, no trabalho, num ambiente qualquer, onde nós sempre achamos que as nossas ideias, as nossas posições, os nossos interesses são sempre mais importantes do que os dos outros. Então nós inicialmente aprendemos que o egoísmo é aquilo que se manifesta de um modo muito mais claro, muito mais patente, trazendo ali efeitos realmente dramáticos, né, para aqueles que acabam sofrendo isso tudo. Vemos ali as grandes ditaduras, vemos as guerras, vemos ali a desigualdade social, vemos aqueles que são agressivos e tudo mais, mas há a necessidade de nós começarmos a trabalhar na dosagem. Entendemos exatamente o efeito da dose desse egoísmo, porque nós aprendemos aquilo que é mais extremo. Inicialmente nós vamos dizer assim, não, eu não sou egoísta, porque eu nem de perto me comparo com essas pessoas. E aí então a gente fica despreocupado com os graus menores, né, com as doses menores de egoísmo que nós ainda absorvemos. Então eu posso não causar um grande mal para a humanidade, mas muitas vezes eu causo uma perturbação no ambiente onde eu me encontro.
Então nós vamos percebendo que o egoísmo não significa eu tenho ou eu não tenho. A pergunta é o quão egoísta nós somos. O quão egoísta eu sou. E a partir desse autoconhecimento, nós vamos começando a mudar o nosso modo de viver para tentar fazer com que, essa imperfeição, né, do nosso caráter não se torne tão prejudicial, não apenas para aqueles que sofrem, porque aquele que sofre é o efeito do egoísmo, mas o sofre com resignação, como a gente viu, né, dos bem-aventurados os aflitos, lá no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a convivência, né, com personalidades que ainda se impõem através do egoísmo é para nós uma grande prova, um grande aprendizado, né, de humildade, de simplicidade, de paciência, de compreensão. Então, mas o egoísmo ele acaba depois, como nós vimos nesse estudo aqui agora, esse espírito inicialmente, claro que a gente não conhece os detalhes da sua história, mas nós vemos aqui que não faz nenhuma referência que a culpa é desse ou daquela pessoa, desse ou daquele indivíduo. Ela se culpa por isso. Então ela se vê exatamente como sendo a responsável pelo modo de viver, pelos interesses que ela tinha, que acabou gerando depois esse sofrimento. Então o egoísmo, embora provoque um efeito negativo sobre aqueles que são subjugados pelos egoístas, o mal maior é provocado exatamente sobre a própria pessoa. Bom dia, Miriam, bom dia, fraterna. Sobre a própria pessoa que vivencia isso, porque depois vem ali o efeito colateral, que é exatamente esse drama, né, esse tormento vivido no mundo espiritual, que simplesmente não se dissipa de uma hora para outra. Como a gente lembra, ninguém deixa de ser egoísta por uma questão de decisão. Ele decide modificar o seu modo de viver. E a partir dessa decisão, então, as mudanças virão gradativamente, né, de acordo exatamente com a disposição, a força de vontade que esse espírito tem em modificar a sua conduta. E aos poucos, então, ele vai dissipando essa imperfeição, que é algo demorado, não tenhamos dúvida disso. Depois, então, na terceira mensagem, ele coloca para nós, né, primeiro, antes de começar, Kardec traz uma nota. Os dois primeiros ditados foram obtidos pelo médium em sua casa. Esse foi dado espontaneamente na sociedade, o que lhe explica o sentido da primeira frase. Diz assim então: venho te procurar até aqui, uma vez que me esqueces. Crê, pois, que preces isoladas, meu nome pronunciado, bastarão para o apaziguamento da minha pena. Não, 100 vezes não. Eu urro de dor. Erro sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o eterno aguilhão do castigo se cravar na minha alma revoltada. Rio quando ouço os vossos lamentos, quando vos vejo abatidos. Que são as vossas pálidas misérias? Que são as vossas lágrimas? Que são os vossos tormentos que o sono suspende? Será que durmo eu? Eu quero que, deixando as tuas dissertações filosóficas, te ocupes de mim, que delas tu faça os outros se ocuparem. Eu não encontro expressão para pintar a angústia desse tempo que escoa, sem que as horas me marquem os períodos. Apenas se vejo um fraco raio de esperança, e essa esperança foi tu que me deste. Não me abandones, pois, Claire. Então, inicialmente, nós vimos que esse espírito, ainda tomado por esse sentimento de egoísmo, desejava então monopolizar a atenção dessa médium. Então, se em casa ela recebia essas mensagens, e aqui nós vemos mais uma vez a ideia que Kardec transmitia dos trabalhos mediúnicos domésticos. E como nós já conversamos sobre isso,
no início, Kardec estimulava exatamente os trabalhos de comunicação com o mundo espiritual, onde houvesse possibilidade, naturalmente com todos os critérios de segurança, exatamente porque não se tinha naquela época instituições que pudessem não apenas trazer a instrução para o trabalho mediúnico, mas também que desse uma estrutura segura para que o trabalho se realizasse. Então era estimulado que as pessoas se comunicassem através da mediunidade de uma forma tão natural como se comunicasse aqui entre pessoas do mundo físico. Então, tratando exatamente da mediunidade como algo muito natural, algo que fizesse parte da nossa realidade, do nosso cotidiano, e não algo sobrenatural. Então essa médium, tendo ali as dificuldades de desenvolver esse trabalho por causa da presença desse espírito, acabou não permitindo mais a sua comunicação. E ao contrário, pelo que nós vimos na descrição, ele fazia ali preces, orações, para que esse espírito tivesse ali tranquilidade, para que se reequilibrasse e tudo mais, e deixou então de permitir que o espírito se manifestasse. E aí então, durante o trabalho na sociedade, esse espírito se manifestou lá. E dá para a gente perceber então que ele acompanhava essa médium, tanto em casa como também nos trabalhos que ela fazia, e foi na sociedade que ela então se comunicou. E como Kardec lembra, exatamente o início dessa mensagem, diz assim: venho te procurar até aqui, uma vez que me esqueces. Então não basta apenas fazer ali as preces e solicitações em nome de um espírito, se o próprio espírito não se transforma. Porque coloca aqui para nós, não crê, pois, que preces isoladas, meu nome pronunciado, bastarão para o apaziguamento da minha pena? Não 100 vezes não. Então ela continua ainda sofrendo, exatamente porque ela continua alimentando esse tipo de conduta no mundo espiritual, ou tendo esse tipo de conduta no mundo espiritual. Bom dia, pessoal que chegou. Depois temos aqui a continuação. A comunicação seguinte não é do mesmo espírito. É de um espírito superior, nosso guia espiritual, em resposta à pergunta que lhe fizemos de consentir em nos dar a sua opinião sobre as que precedem. Então, feita a solicitação, o espírito não tem aqui a assinatura, Ser Erasto, São Luís, mas fala para nós aqui nosso guia espiritual. São Luís, então, é o espírito já que Kardec o identificou como sendo seu guia espiritual. Diz assim para nós, então, a resposta. Esse quadro não é muito verdadeiro, porque não está de nenhum modo carregado. Perguntar-se-á, talvez, o que fez essa mulher para ser tão miserável? Cometeu algum crime horrível? Roubou, assassinou? Não. Ela nada fez que haja merecido a justiça dos homens. Ela se distraía, ao contrário, com aquilo que chamais a felicidade terrestre. Beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe sorria, tudo lhe faltava, e se dizia vendo-a, que mulher feliz, e se invejava a sua sorte. O que ela fez foi egoísta. Tinha tudo, exceto um bom coração. Se ela não violou a lei dos homens, violou a lei de Deus, porque desconheceu a caridade, a primeira das virtudes. Não amou senão a si mesma. Agora não é amada por ninguém. Ela nada deu. Não se lhe dá nada. Está isolada, desamparada, abandonada, perdida no espaço, onde ninguém pensa nela, ninguém se ocupa dela, o que faz o seu suplício. Como não procurou senão os gozos mundanos, e que hoje esses gozos não existem mais, fez-se o vazio ao seu redor. Ela não vê senão o nada, e o nada lhe parece a eternidade. Não sofre torturas físicas. Os diabos não vêm atormentá-la, mas isso não é necessário. Ela se atormenta a si mesma e sofre muito mais, porque esses diabos ainda seriam seres que pensariam nela. O egoísmo fez a sua alegria sobre a terra,
Ela o perseguiu, e agora o verme que lhe corrói o coração é o seu verdadeiro demônio. Ah, se os homens soubessem o que custa ser egoísta. Deus, todavia, vos ensina todos os dias, porque se envia tantos espíritos egoístas sobre a terra, é a fim de que, desde essa vida, eles se punam uns pelos outros, e compreendam melhor pelo contraste que a caridade é o único contraveneno dessa lepra da humanidade. Então, exatamente o que chama a atenção não é o detalhe dela falar de um sofrimento, como nós vimos aqui nessa mensagem, que eu acredito que tenha sido de São Luís, não é o tormento que ela sofre pela perseguição, como muitas vezes nós ouvimos relatos, né, em mensagens, como vimos anteriormente, né, espíritos ali que eram agressivos, perseguiam e tal. Em outros casos também já vimos, né, de espíritos que tentam fugir daquilo que... Nós vemos, por exemplo, André Luiz relatando sobre isso, sendo chamado de suicida e tudo mais. Vimos o beletrista estudando lá no livro Devassando o Invisível, quando ele diziam que ele era um suicida, que ele tinha cometido graves crimes e coisa e tal. Essa daqui simplesmente era ignorada. E o que nós vemos, né, a imagem que me veio, né, enquanto a gente vai lendo esses textos, analisando, né, pois é, Beatriz, me veio a imagem de cemitério. Recentemente nós tivemos um óbito de uma pessoa conhecida, da filha de uma pessoa conhecida, não tão próximo, mas a gente acaba acompanhando um pouco da história. E aí então essa ideia do cemitério, velório, está muito viva na minha memória e acabou surgindo essa imagem. Quando a gente passa por um cemitério ou vê fotos de cemitérios, nós vemos muitas vezes túmulos que são completamente abandonados. Pessoas que simplesmente não se importam em ter ali aquele mínimo de cuidado, né? Porque ainda é um hábito da nossa sociedade ir aos cemitérios, lavar os túmulos, cuidar das plantas, né, quando se tem plantas, fazer uma manutenção regular, né, para que aquilo seja uma demonstração de carinho por aquele que desencarnou. Mas muitas vezes nós chegamos num cemitério e vemos túmulos absolutamente abandonados. E não porque a família não se importe com a morte, ela não se importa com o morto. Porque durante a sua vida ele simplesmente não viveu isso. E nós vemos que não foi esses casos de pessoas criminosas, de pessoas que criaram grandes dores, grandes sofrimentos. São pessoas que no dia a dia foram minando as suas relações, e no momento em que elas desencarnam, cumpre-se então aquele ritual de sepultamento, velório. Alguns choram, outros não choram, outros falam algumas coisas. A partir desse momento, aquela pessoa simplesmente deixada de lado, porque ela não é afetivamente importante para as pessoas que ficaram. Nós vimos nessa mulher, não sabemos qual é a idade dela, mas aqui colocando para São Luís, dando aqui uma releitura, diz assim: perguntar-se-á talvez o que fez essa mulher para ser tão miserável. Cometeu algum crime? Roubou? Assassinou? Não. Ela nada fez que haja merecido a justiça dos homens. Ela se distraía, ao contrário, com aquilo que chamais a felicidade terrestre. Beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe sorria, tudo lhe faltava. E se dizia vendo-a: que mulher feliz. E se invejava a sua sorte. O que ela fez? Foi egoísta. Tinha tudo exceto um bom coração. Quantas vezes nós encontramos isso no nosso cotidiano? Pois é, mas a importância pode ficar no pensamento. Porque nesse caso, o detalhe interessante que a gente percebe, eu já trouxe para vocês alguns exemplos, né, de situações práticas. Quando nós vemos, por exemplo, uma entrevista que é feita por um criminoso. A pessoa cometeu um crime, foi presa, e ali durante a sua entrevista ele diz assim: não, eu me arrependo muito do que eu fiz.
eu não devia ter feito isso. Nós vemos depoimentos de grandes figuras, né, do nosso meio empresarial, do meio político, com lágrimas, com arrependimento, com depressões. A grande pergunta que nós fazemos é: esse tipo de reação para esse constrangimento que estão sofrendo é de fato um arrependimento pelo erro praticado, ou é uma consequência de terem sido pego naquilo que praticaram? Então nós vemos nesse caso desse espírito, dessa mulher, que na verdade ela não sofria pelo arrependimento de ter sido egoísta. Ela sofria pela indiferença, por ser ignorada, por não ter aquilo que oferecia para ela os prazeres que ela sentia quando estava encarnada. Então aqui nós vemos, mais uma vez, diz assim então, não amou a si mesma, agora não é amada por ninguém. Ela nada deu, não se lhe dá nada. Está isolada, desamparada, abandonada, perdida no espaço onde ninguém pensa nela, ninguém se ocupa dela, o que faz o seu suplício. Como não procurou senão os gozos mundanos, o que hoje esses gozos não, e que hoje esses gostos não existem mais, fez-se o vazio ao seu redor. Ela não vê senão o nada, e o nada lhe parece a eternidade. Ela atormenta a si mesma e sofre muito mais. Então é isso que nós percebemos nesse tipo de situação. A indiferença no plano espiritual, e essa prova, não que ela não tenha espíritos amigos no plano espiritual preocupados com ela. Como por exemplo, né, nós vemos muito que geralmente mães, pais, avós, amigos que precederam a desencarnação desse espírito, vão até ele ajudá-lo na sua recuperação, no seu reequilíbrio. Mas como a gente viu, até mesmo na citação de André Luiz, lá em Nosso Lar, e a mãe dele, um espírito elevado, um espírito luminoso, né, dentro dos padrões, né, do mundo espiritual, estava sempre próximo a ele, mas ele não percebia. Ele simplesmente não sentia a presença, não ouvia os conselhos, e ele continuava naquela condição até o momento em que ele realmente mereceu a assistência. Aí ele percebeu os espíritos que estavam próximos. Então, na verdade, esse silêncio que o espírito vivencia é um silêncio provocado por ele mesmo. Porque essas lamentações, esse arrependimento que foi manifestado naquele momento, não era por de fato ter sido egoísta. Sofria exatamente pelo isolamento de não ter aquilo que queria. A Paty colocou ali em cima para nós, minha avó dizia quando éramos crianças, que se não cuidar do túmulo no dia de finados, o morto fazia procissão levando um osso na mão, né? Morríamos de medo. E claro, acompanhávamos ao cemitério, né? Mas não acho isso necessário hoje. Prefiro homenagear os idos de outra forma, né? Agora a criançada quer ir ao cemitério para caçar pokémons, né? Mas sabe o que acontece, Paty? Essa relação que nós temos com os cemitérios é algo que depende muito da forma como cada pessoa sente. Por exemplo, né, nós temos na nossa família, que a gente chama de condomínio, né? Tem ali um túmulo com algumas gavetas ali, onde periodicamente, né, os nossos familiares vão sendo sepultados. E aí depois de um tempo, né, tudo recolhido, coloca numa caixinha, e aí fica ali num ossário, né? Então temos ali o condomínio da família. O fato de irem até lá, fazerem essa manutenção, não significa necessariamente um culto aos mortos, mas significa uma proteção ao patrimônio. Então muitas vezes você vai até lá para cuidar daquilo que te pertence. É algo natural. Por outras vezes você vai para chorar aqueles que ficaram. Eis aí então a diferença do modo como nós lidamos com isso. Então nós precisamos, sem dúvida nenhuma, aprender a não visitar os desencarnados no cemitério. Mas não podemos descuidar daquilo que pertence. Então vamos lá para cuidar. Isso é uma tradição na minha família, inclusive, principalmente dos mais antigos, né? Meus tios e tudo mais.
Então, quando na semana anterior ao dia de finados, costumam ir até lá, lavar, fazer aquela manutenção básica, alguma coisa de alvenaria que precisa, principalmente com essa violência que nós temos hoje, até mesmo nos cemitérios, né? A Vera lembrou isso um pouquinho acima. Então temos ali roubos, temos ali um cuidado total e tudo mais. Então, na verdade, é muito mais uma preocupação que nós temos com o patrimônio propriamente dito. Mas hoje vemos muitas pessoas que vão até lá exatamente para fazerem os seus cultos aos desencarnados. Então, vimos aqui pois é, né? Então, a gente vê isso, Paty, né? Era uma tradição, principalmente daqueles que são mais antigos, das gerações mais antigas, né? São nossos pais, nossos avós, que viveram essa educação religiosa, principalmente trazida, né, pelo catolicismo, né, que fala sobre o velório, missa de sétimo dia, né, da vivência daquele luto doloroso, as pessoas vestidas de véus de preto, né, as mulheres com aqueles véus e tudo mais. Isso é uma imagem de uma, duas, três gerações do passado. Então, mesmo hoje, tendo uma consciência daquilo que a doutrina espírita passa para nós, é difícil se libertar desses hábitos. Se você não faz, dá a impressão de que está faltando alguma coisa. É aquela culpa, né? Olha, eu não quero fazer, mas tem alguma coisa que está me impulsionando, que eu preciso fazer isso. Então fica naquela questão do orgulho, aquela coisa da religião. Né? Exato, né? A gente tem, até mesmo ainda hoje existe isso, mas é muito mais de homenagem, mas naquela época era assim. Eu comentei com vocês, né, que eu morei durante um pequeno período da minha infância numa pequena cidade em Mato Grosso, chamava Barra do Garças, ali fronteira com Goiás. E naquela cidade, por ser muito pequena, para vocês terem uma ideia, né, o leite vinha em casa com charrete. O padeiro trazia pão em cestos, né, nas charretes. Tinha 2 linhas de ônibus. Então era muito comum quando você andava pela cidade, você via os velórios acontecendo. Barra do Garças, isso. Então, assim, era muito comum você andar pela rua, você via aquele luminoso, parecia assim um ventilador quadrado, que ficava na porta das casas, ligados na tomada. Era aquele luminoso quadrado preto, com uma cruz branca. Significava que quando você passava por ali, o velório estava sendo dentro de casa. Aí, claro, né, criança, eu tinha naquela época 11, 12, 13 anos, você foi dos meus 11 aos 13 anos, claro que a gente dava uma pescoçada para ver o que estava acontecendo, e aí estava o caixão, com o morto no meio da sala e as pessoas ali com o luminoso na frente. Aí depois parava o carro funerário, e todo aquele féretro, né, até o cemitério para fazer o sepultamento. Então isso é uma tradição muito antiga. Então não é não, né, Hermes? Ainda bem. Sorte, hein? Então, assim, para quem já viveu em pequenas cidades, né, além das próprias carpideiras, né, a gente chegou a brincar sobre isso. Ainda existe aquela história das carpideiras, né, contratar aquelas mulheres para chorar o morto. E a gente vê exatamente isso. A família, né, alimentando aquele sentimento de orgulho, de mostrar que aquela pessoa era importante, mas que na verdade não tinha importância. Porque o seu modo de viver foi um modo que muito mais afastou do que aproximou. Não houve o cultivo do afeto, mas era aquela relação que era um dia depois do outro, sem nada de importante para oferecer. Os melhores amigos eram aqueles que estavam fora de casa. Não eram os amigos dentro de casa, onde havia ali uma comunhão de ideias, de sentimentos, de intenções. Era aquela luta de vaidades, de ego, onde o egoísmo acabava imperando, e depois que acontece a desencarnação, o espírito segue a sua vida. Então o que nós vimos aqui nesse caso, como foi lembrado por São Luís, ela não cometeu nenhum crime diante das leis humanas. O seu crime foi exatamente violar a primeira lei, a mais importante, que é a lei da caridade. E aí, no mundo espiritual ela sofria as consequências. Então aqui, esse artigo. Um outro que nós vamos aqui ler, que eu peguei na Revista Espírita de 1860, no seu mês de dezembro, mudando, né, saindo um pouquinho
dessa imagem pesada, né, desses artigos que nós lemos, vamos aqui agora falar um pouquinho sobre a arte pagã, a arte cristã, a arte espírita. Isso porque também me inspirou a ler esse artigo, porque eu tenho visto muitas postagens, principalmente nas redes sociais, né, no Twitter, no Facebook, sobre exposições artísticas, né, de eventos musicais, de museus, de exposições. Né, temos agora a Bienal do Livro aqui em São Paulo, né, onde nós temos a literatura sendo divulgada. Né. Então, quando eu vi esse artigo, me lembrou daquilo que nós estudamos no nosso... Sim, né, o Alves, aqui em São Paulo, me lembro que nós tivemos uma inauguração de um trabalho Espiritismo e Arte, que ele fez aqui. Fomos eu, Jailton, encontramos com ele. Então tá uma foto dele, depois eu mando para você, Hermes. E aí então ele queria inaugurar exatamente esse programa, que foi televisionado, né, transmitido pela internet, naturalmente, com entrevistas, grupos de dança, cantores, entrevistas com autores de teatro, com atores e autores, né, de peças teatrais e tudo mais. Então foi um trabalho bacana, mas ele acabou não desenvolvendo, né, exatamente pelas dificuldades comuns que nós encontramos, financeiras principalmente, né? Então, isso me fez lembrar do artigo que nós publicamos, que nós lemos, né, que nós estudamos lá no livro Obras Póstumas, que falava sobre a arte espiritual, eu não me recordo exatamente, a música espiritual, que nós acabamos depois desenvolvendo, né, desenvolvendo para a arte de modo geral. Então eu peguei esse artigo, que ele é muito interessante. Então vamos lá: arte pagã, arte cristã, arte espírita. Na sessão da Sociedade de 23 de novembro, tendo se manifestado espontaneamente o espírito Alfred Musset, ver detalhe adiante, foi-lhe dirigida a seguinte pergunta: a pintura, a escultura, a arquitetura e a poesia se inspiraram sucessivamente nas ideias pagãs e cristãs. Podeis dizer-nos se depois da arte pagã e da arte cristã não haveria um dia a arte espírita? Lembrando que quando nós falamos em arte pagã ou ideias pagãs, não é nada pecaminoso, nada demoníaco. Os gregos e romanos eram considerados pagãos. Então, quando nós falamos das esculturas, da poesia, da música que era criada lá pelos gregos e romanos, era considerado pagã dentro da visão cristã, da igreja em especial. Então, quando nós pegamos assim uma visita, que nós fazemos a Roma, vendo ali as suas, não somente em Roma, né, mas em várias outras cidades da Itália, onde nós vemos ali esculturas, arquitetura, passamos pelos museus, né, daquelas obras que lembravam a Grécia e Roma. Quando nós vamos na própria Grécia, né, ver ali toda a arquitetura, todos aqueles monumentos, né, nessa época de Olimpíada que nós estamos, né, naquele intervalo entre a Olimpíada e a Paraolimpíada, nós temos também ali muitas histórias que são contadas sobre os gregos. Então isso é arte pagã. Não pensemos em arte pagã com pessoas em volta de uma fogueira evocando os demônios, nada disso. Era somente aquilo que não era de acordo com a visão religiosa da Igreja Católica em especial, que acabou depois, né, sendo ali a principal divulgadora do cristianismo. Então perguntou, né, nessas três etapas, as ideias pagãs desses grupos, né, depois a ideia cristã, e agora perguntou se a arte cristã, a arte pagã e a arte cristã não seria depois sucedida pela arte espírita. E aí nós vamos entender exatamente, né, o que é a arte espírita. É exatamente, né, o que nós estudamos dentro dessa visão, e ela poderia ter muitas interpretações. São todas as manifestações artísticas que procuram enaltecer o espírito. Então o que nós temos ali naquelas três fases que nós chegamos a estudar num dos nossos encontros, nós falamos que nós tivemos uma época em que o homem era o centro do universo, exatamente para essas sociedades antigas, do período antigo da história. Então nós poderíamos chamar ele de antropocentrismo.
Depois veio o domínio religioso aqui no mundo ocidental, daquela fase que nós chamamos de teocentrismo, onde Deus era o centro de tudo. Todas as manifestações artísticas tinham que ter uma referência a Deus. Então, na música, no teatro, nas esculturas, nas pinturas, né? Basta a gente lembrar de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, né? De tantos outros artistas de renome daquela época. Depois nós tivemos, no início do século XVI, o Renascimento, onde houve uma ruptura entre a igreja e a ciência, ou melhor, a ciência procurou agora o seu espaço e a sua independência, onde nós voltamos para o antropocentrismo. Para a ciência, o homem é o centro de tudo, mesmo ainda considerando a sua espiritualidade. E aí começamos então com trabalhos, por exemplo, como Mona Lisa. A Mona Lisa nada mais é do que uma expressão artística que fala sobre o ser humano. Diferentemente, por exemplo, na Capela Sistina, quando nós tínhamos ali uma manifestação artística falando da relação do homem com Deus. Então o antropocentrismo colocou o homem como centro de tudo. E aí depois, com a doutrina espírita, no século XIX, 1857, a partir do lançamento em especial do Livro dos Espíritos, nós entramos numa outra fase, né, que eu gosto de chamar de espiritocentrismo, em que o espírito é o centro de tudo, considerando o espírito com seus valores, suas virtudes, sua imortalidade, a sua própria submissão às leis naturais criadas por Deus. Então valorizava exatamente a essência do espírito. Então a arte espírita nós podemos entender como sendo uma manifestação artística que valoriza exatamente essas características do espírito. Aquilo que faz com que ele se eleve, com que ele se desenvolva, e não simplesmente alimentando as paixões humanas, que é o que a gente vê hoje, por exemplo, basta você ouvir uma música e tentar entender exatamente a letra, a mensagem que ela quer transmitir, e da mesma forma também tentar analisar os sentimentos, as sensações que elas produzem. São aquelas sensações agitadas, de raiva, aquelas sensações de excitação e tudo mais, né? Aqui eu separei rapidamente um pequeno artigo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu separei para a gente poder falar sobre ele, mas eu acho que eu acabei deixando. Depois a gente dá uma lidinha sobre ele, que era sobre a música, que falava exatamente que a música toca o coração. Mas as demais manifestações artísticas, como é o caso da pintura, da escultura e tudo mais, isso faz com que nós, primeiro, isso chegue ao cérebro e depois ao coração. E a música, segundo esse espírito, vai ao coração e depois ao espírito. Porque a música é a manifestação mais sensível que existe, né? E isso nós podemos ver claramente. Você não precisa ter letra nenhuma. Basta que você ouça uma música instrumental. Se ela é rock, se ela é uma sertaneja, se ela é samba, se ela é uma música new age, cada música, cada melodia transmite para nós um tipo de mensagem, que produz naturalmente como consequência um tipo de sensação. Então por isso ela tem um efeito muito mais patente. E não é à toa que Kardec, então, lá num dos artigos que foram publicados no livro Obras Póstumas, ele fala especialmente sobre a música espírita. São aquelas músicas que proporcionam uma elevação espiritual. E exatamente esse New Age, esse estilo New Age, né, a nova onda, traz exatamente dessa fase de espiritualização. E aí nós tivemos, inclusive, artistas que se especializaram nesse ramo musical. Tivemos Enya, que é mais se destaca, Lorena, que é uma outra, tivemos... qual é o nome daquele japonês, que eu esqueci o nome dele? O Kevin Kline, que a gente ouve aqui todos os dias de manhã, o Kitaro, né, o nome dele? Então, Kitaro, que é um outro também que trabalha nesse tipo de melodia, enfim. Mas não significa que isso agrade a todos. Isso, né? Tivemos música clássica também que trazem para nós uma série de sensações. Basta a gente lembrar, por exemplo, o Requiem, trazido por Mozart, que é aquela música fúnebre, que foi exatamente ali a música que precedeu a sua desencarnação, porque ele estava numa depressão profunda.
Para quem assistiu o filme Amadeus, conhece um pouquinho dessa história, né? Enfim, temos ali então a música como sendo algo muito intenso. A Andréa lembrou, né, inclusive na espiritualidade no Hospital de Maria, a música auxilia na melodia dos internos, né, colocado assim para mim, né? Tá funcionando hoje, fraterna. Não fica falando que dá um apagão aqui. O Hermes colocou nem Mike Holland, não conheço esse, Hermes, mas tá aí para quem quiser conhecer. Então, não tô não, Hermes, esse que é o pior. Tá vindo assim de improviso, na bucha. Então, deixa eu ver aqui. Então, muito bem. Então foi perguntado para nós sobre essa questão da arte, né? Deixa eu rapidamente aqui, senão a gente não consegue terminar aqui os nossos artigos. A pintura, a escultura, a arquitetura e a poesia se inspiraram sucessivamente nas ideias pagãs e cristãs. Podeis dizer-nos se depois da arte pagã e da arte cristã não haveria um dia a arte espírita? O espírito respondeu: fazeis uma pergunta respondida por si mesma. O verme é verme, torna-se bicho da seda, depois a borboleta. Que é de mais etéreo, de mais gracioso do que uma borboleta? Pois bem, a arte pagã é o verme, a arte cristã é o casulo e a arte espírita será a borboleta. Quanto mais se aprofunda o sentido dessa graciosa comparação, mais se lhe admira a exatidão. À primeira vista, aqui já é Kardec falando, né? À primeira vista, poder-se-ia supor que o espírito tivesse a intenção de rebaixar a arte cristã, colocando a arte espírita no coroamento do edifício. Mas não há nada disso. E basta meditar nessa imagem poética para assimilar-lhe a precisão. De fato, o espiritismo se apoia essencialmente no cristianismo. De modo algum vem substituí-lo. Completa-o e o reveste com uma túnica brilhante. Nos primórdios do cristianismo encontram-se os vermes do espiritismo. Se eles se repelissem mutuamente, eu renegaria o seu filho e o outro seu pai. Comparando o primeiro ao casulo e o segundo à borboleta, o espírito edifica perfeitamente o laço de parentesco que os une. Há mais. A própria imagem descreve o caráter da arte que se inspirou, que um inspirou e que o outro inspirará. A arte cristã teve de inspirar-se nas terríveis provações dos mártires e revestir a severidade de sua origem materna. Representada pela borboleta, a arte espírita inspirar-se-á nas vaporosas e esplêndidas paisagens da existência futura, que se desvenda. Deleitará a alma que a arte cristã havia tomado de admiração e de temor. Será o canto de alegria após a batalha. O espiritismo encontra-se primeiramente na teogonia pagã, e a mitologia não passa de um quadro da vida espírita poetizada pela alegria. Quem não reconheceria um mundo de Júpiter nos campos elíseos com seus habitantes de corpos etéreos? E isso Kardec fazendo uma referência naturalmente a Júpiter como sendo aquele mundo mais elevado que ele descreveu aqui também na própria Revista Espírita. E os mundos inferiores no Tártaro? E as almas errantes nos manes? E os espíritos protetores da família nos lares e nos penates? No Letes, o esquecimento do passado no momento da reencarnação. Nas pitonisas, nossos médiuns videntes e falantes. Nos oráculos, as comunicações com os seres do além-túmulo. A arte necessariamente teve de inspirar-se nessa fonte tão fecunda para a imaginação. Mas para elevar-se até o sublime do sentimento, faltava-lhe o sentimento por excelência, a caridade cristã. Não conhecendo os homens senão a vida material, a arte procurou antes de tudo a perfeição da forma. A beleza corporal, então, era a primeira de todas as qualidades. A arte apegou-se a reproduzi-la, a idealizá-la, mas só ao cristianismo estava reservada a tarefa de fazer ressaltar a beleza da alma sobre a beleza da forma. Assim, a arte cristã, tomando a forma na arte pagã, adicionou-lhe a expressão de um sentimento novo, desconhecido dos antigos.
Mas, como dissemos, a arte cristã ressentiu-se da austeridade, de sua origem, e inspirou-se no sofrimento dos primeiros adeptos. As perseguições impeliram os homens a uma vida de isolamento e de reclusão, e a ideia do inferno a vida ascética. Eis porque a pintura e a escultura são inspiradas, em 3/4 dos casos, pelo quadro das torturas físicas e morais. A arquitetura se reveste de um caráter grandioso e sublime, embora sombrio. A música é grave e monótona, como a sentença de morte. A eloquência é a mais dogmática do que comovente. A própria beatitude é marcada pelo tédio, pela ociosidade e pela satisfação toda pessoal. Aliás, encontra-se tão longe de nós, colocada tão alto, que nos parece quase inacessível. Daí porque nos toca pouco, quando a vemos reproduzida na tela ou no mármore. Aqui é interessante esse comentário porque mostra exatamente isso. Quando nós falamos sobre a beatitude, sobre a elevação espiritual, sobre a pureza do espírito, as imagens que nós observamos nos quadros é aquela história do homem parado, contemplando anjos, contemplando Deus. É exatamente aquela vida contemplativa. E aí mostra o tédio, a ociosidade e a satisfação toda pessoal. E isso nós vemos a mesma coisa também, né, quando falamos, por exemplo, naquele quadro, né, que retrata a morte de Jesus no colo de Maria, né, que uma belíssima mensagem, né, que tem aquela ideia. Ou quando falamos de Santa Teresa d'Ávila, quando teve o coração perfurado por uma seta, quando ela teve aquele momento de êxtase espiritual, nós pensamos exatamente isso, né? Isso é o mundo espiritual? Como é que nós podemos imaginar viver aquela condição de felicidade fora desse paraíso criado por essas imagens? Mas muito mal, é La Pietà, né, que é exatamente a imagem de Maria com Jesus ao colo, né, durante aquele momento da sua morte. Então, um belíssimo quadro, inclusive. Uma belíssima escultura, inclusive. Então, o Espiritismo nos mostra o futuro sob uma luz mais ao nosso alcance. A felicidade está mais perto de nós, ao nosso lado, nos próprios seres que nos cercam, com os quais podemos entrar em comunicação. A morada dos eleitos não é mais isolada. Há solidariedade incessante entre o céu e a terra. A beatitude já não é uma contemplação perpétua, que não passaria de eterna e inútil ociosidade, mas sim uma constante atividade para o bem, sobre o próprio olhar de Deus. Não está na quietude de uma contemplação pessoal, mas no amor mútuo de todas as criaturas chegadas à perfeição. O mal já não é relegado para as fornalhas ardentes. O inferno se acha no próprio coração do culpado, que em si mesmo encontra o seu próprio castigo. Mas Deus, em sua infinita bondade, ao deixar-lhe o caminho do arrependimento, deixa-lhe ao mesmo tempo a esperança, essa sublime consolação do infeliz. Nós temos aquele quadro, né, que, se não me engano, também se encontra lá na Capela Sistina, que mostra, né, o céu e o inferno. E embaixo mostra o tormento das almas e em cima os anjos. Não me recordo agora quem é o autor dessa obra, e nem o nome do quadro também, mas é fácil de nós encontrarmos. Não sei se foi Da Vinci que pintou, não me recordo, ou Michelangelo, algum desses dois, ou tantos outros artistas também, né? Que fecundas fontes de inspiração para a arte. Quantas obras-primas essas ideias novas podem criar para a reprodução de cenas tão variadas e ao mesmo tempo tão suaves e tão pungentes para a vida espiritual. Que assuntos, ao mesmo tempo poéticos e palpitantes de interesse, nesse incessante comércio dos mortais com os seres de além-túmulo, na presença junto a nós dos seres que nos são caros. Já não será a representação dos despojos frios e inanimados, mas a mãe, tendo ao lado a filha querida, em sua forma etérea e radiosa de felicidade. Um filho ouvindo atentamente os conselhos do pai, que vela por ele. O ser pelo qual se olha, que vem testemunhar o seu reconhecimento. E em nenhuma outra ordem de ideias, o espírito do mal insuflando o veneno das paixões.
o malvado fugindo da visão de sua vítima que o perdoa, e o isolamento do perverso em meio à multidão que o repele, a perturbação do espírito no momento de despertar, sua surpresa à visão de seu corpo, do qual se surpreende por estar separado, o espírito do defunto, em meio aos seus ávidos herdeiros e amigos hipócritas, e tantos outros assuntos, tanto mais capazes de impressionar, quanto mais de perto tocarem a vida real. Quer o artista elevar-se acima da esfera terrestre? Encontrará temas não menos atraentes nesses mundos felizes, que os espíritos gostam de descrever, verdadeiros Édens de onde o mal foi banido, e nesses mundos ínfimos, verdadeiros infernos onde reinam soberanas todas as paixões. Juízo final, Michelangelo Capela Sistina. Valeu, Hermes. Então, o que nós vemos aqui nesse trecho é que a descrição do mundo espiritual traz para nós as belezas e não a dor. Nós temos, por exemplo, algo que é uma arte que me chama a atenção pela sua beleza e pelo seu significado, chamada de arte tumular. Já falamos sobre ela. A arte tumular são aquelas esculturas que são criadas para decorar túmulos nos cemitérios. Nós temos artistas especializados em criar estátuas, aqueles mausoléus, aquelas figuras magníficas, que representam a dor, o sofrimento. É uma criança chorando, é um anjo clamando para o céu, é alguém deitado sobre um túmulo feito de mármore. Impressionante, a beleza artística daquilo, mas demonstra uma realidade do mundo espiritual extremamente dolorosa, extremamente voltada para as paixões terrenas. Pegarmos, por exemplo, um cemitério e encontrarmos ali um sol, encontrarmos anjos sorrindo e tudo mais, é muito diferente do que encontrarmos um anjo chorando. Então a arte, na verdade, ela vai se transformando conforme nós mesmos vamos entendendo a realidade do mundo espiritual. E continuando, sim, repetimos, o Espiritismo abre para a arte um campo novo, imenso, ainda não explorado. Quando o artista trabalhar com convicção, como o fizeram os artistas cristãos, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações. A Paty lembrou, os cemitérios mais antigos são verdadeiros museus a céu aberto. Aqui em Curitiba tem excursões com a finalidade da contemplação das artes no cemitério. Aqui em São Paulo também, Paty, nós temos o cemitério da Consolação, temos o cemitério do Araçá, que fica ali perto da Avenida Paulista. Nós temos ali guias que mostram não apenas as artes, mas também as celebridades que são sepultadas nesses cemitérios. Na Consolação, por exemplo, nós temos Monteiro Lobato, Marquesa de Santos, dentre outros. No próprio Père Lachaise, Père Lachaise, lá em Paris, que também é um centro de turismo importante, para quem gosta, vai até lá, espíritas, muitos espíritas vão até lá para fotografar o túmulo de Kardec. Então nós temos ali também, nesses cemitérios, um verdadeiro museu a céu aberto de fato. Mas muito mais do que a arte humana, que nós apreciamos por esse aspecto, nós, através do entendimento da doutrina espírita, nós começamos a perceber exatamente as limitações. Você esteve lá, Hermes? Então, Hermes também fotografou e tudo mais, então a gente vê as limitações do nosso entendimento dessa realidade espiritual. Também já esteve, Márcia, bacana. Vários turistas que conheceram lá. Então o que nós percebemos? O homem não entendendo que existe além do cemitério. Então a sua arte, nesses casos, da arte tumular, ela fica restrita ao túmulo e não contempla a beleza do espírito. Mas ela fala da dor, da saudade e tudo mais. Então isso que o espírito está dizendo para nós. Quando começarmos a transcender a nossa visão e apreciarmos essa realidade do espírito na sua beleza, na sua plenitude, na felicidade, na sua elevação, nós mudaremos todas essas imagens aqui do mundo físico. E isso sem falar, por exemplo, na música, que reflete as nossas paixões mais humanas. E são poucas aquelas que falam sobre a beleza do espírito. Para a gente continuar aqui rapidamente para terminar. Quando dizemos que um dia
a arte espírita será uma arte nova, queremos dizer que as ideias e as crenças espíritas darão às produções do gênio uma marca particular, como ocorreu com as ideias e crenças pagãs, e não que os temas cristãos caiam em descrédito. Longe disso, mas quando um campo está respingado, o ceifador procura colher alules, e colherá abundantemente no campo do espiritismo. Sem dúvida já o fez, mas não de maneira tão especial quanto o fará mais tarde, quando for encorajado e estimulado pelo assentimento geral. Quando essas ideias estiverem popularizadas, o que não deve tardar, porquanto os cegos da geração atual diariamente desaparecem da cena, a geração nova terá menos preconceitos, pela própria força das coisas. A pintura se inspirou mais uma vez em ideias desse gênero. A pintura, sobretudo, está cheia delas, mas estão isoladas, perdidas na multidão. Tempo virá em que elas farão surgir obras magistrais, e a arte espírita terá seus Rafael, seus Michelangelo, como a arte pagã teve os seus Apeles e seus Fídias. Então, fechando por aqui, né, esse artigo, belíssimo, né, para quem gosta de arte, né, Miriam? Isso aqui para nós é um guia, um roteiro maravilhoso, né? A Fraterna colocou, né, no que sei, esses não estão no cemitério. Pois é, mas ainda de acordo com as crenças que nós temos hoje, né, o Fraterna, tudo se resume na morte, na dor e tudo mais, né? Então, a doutrina veio exatamente mostrar esse novo entendimento sobre a morte, né? A Márcia lembrou do cemitério Recoleta, lá em Buenos Aires. Eu li um artigo, não faz muito tempo, que falava exatamente da importância que dão, né, para esse passeio turístico. Nós temos ali artistas, temos ali inclusive recitais de poesia, o bolero é tocado lá também, né, como homenagem aos compositores que estão ali sepultados. Então, a gente vê nos cemitérios ali um espaço de manifestação artística belíssimo, mas ao mesmo tempo de tango, bolero. Ó. Então, é um espaço belíssimo, só que contemplando ainda o entendimento equivocado que nós temos da realidade espiritual. Então é isso, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? Então, o que nós lemos aqui foram alguns desses artigos da Revista Espírita. Como eu sempre falo para vocês, né, o Revista Espírita ela é tem para nós um conteúdo belíssimo, que foge um pouco daquele roteiro doutrinário que a gente está sempre acostumado a estudar, mas não percebemos, por exemplo, as situações práticas, né, do cotidiano que nós vemos com esses elementos doutrinários incluídos, como a gente viu aqui nesses artigos que nós lemos hoje. A Paty colocou para a gente poder concluir, de qualquer forma, é uma forma de se remeter a lembranças desses, mesmo sabendo que ali não estão mais, né? Assim, a gente vai aprendendo gradualmente a modificar esse nosso entendimento, né? Então os cemitérios ficarão futuramente como sendo depósitos realmente dos corpos que morreram, né? Mas lembraremos sempre que os espíritos